Você já se perguntou se é possível construir um amor verdadeiro a partir de um casamento de conveniência? Esta é uma história sobre duas almas que descobriram que o amor mais forte não é aquele que explode como fogo de artifício, mas sim aquele que cresce devagar, como uma planta cuidada com carinho. Antes de começarmos, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sou curiosa para saber quantos lugares diferentes nossa história vai alcançar. E se você gosta de histórias que mexem com o coração, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas. Agora vem comigo para Belo Horizonte, onde José Carlos e Ana Paula estão prestes a descobrir que às vezes o destino tem planos muito diferentes dos nossos. O silêncio ecoava pela cobertura luxuosa no bairro Funcionários, como um terceiro morador indesejado. José Carlos Silva ajustou a gravata diante do espelho do hall, seus olhos escuros refletindo uma frieza que contrastava com o calor de março em Belo Horizonte. Aos 34 anos, o CEO da Silvatech havia conquistado tudo o que sempre desejara profissionalmente, mas naquele momento, olhando para o reflexo de um homem bem-sucedido e vazio, sentia como se vivesse a vida de outra pessoa. "Bom dia", murmurou Ana Paula, passando por ele com uma xícara de café na mão, os cabelos castanhos presos em um coque impecável. Mesmo às 7 da manhã, ela estava irrepreensível. Blusa social branca, saia lápis, maquiagem sutil. A arquiteta de 29 anos era exatamente o que sua família esperava de uma esposa. Discreta, educada, bonita, sem ser exuberante. "Bom dia", ele respondeu, observando como ela evitava seu olhar. 8 meses de casamento, e eles conversavam como colegas de trabalho cordiais. Ana Paula se dirigiu à mesa da varanda, onde tomava café todas as manhãs, enquanto observava o movimento da Afonso Pena lá embaixo. Zé Carlos pegou sua pasta e caminhou em direção à porta, mas algo o fez parar. Talvez fosse a forma como ela segurava a xícara, com as duas mãos, como se buscasse calor além do café. Ou talvez fosse o jeito que ela mordia discretamente o lábio inferior quando estava pensativa. "Você vai trabalhar até tarde hoje?" Ela perguntou sem se virar. "Provavelmente. Temos a reunião com os japoneses." Ele hesitou. "E você?" "Tenho uma apresentação para uns clientes de Nova Lima. Deve ser longo." Ana Paula finalmente olhou para ele. Por um instante, Zé Carlos viu algo diferente naqueles olhos castanhos, uma inquietação que espelhava a sua própria. "Ana", ele começou, mas o celular tocou. Era Marcelo, seu sócio na Silvatech. "Zé, precisamos conversar urgente." "O Diego está aprontando alguma." A voz tensa de Marcelo cortou o momento. "Já estou descendo", Zé Carlos respondeu, desligando o telefone. Quando olhou novamente para Ana Paula, ela já havia voltado a observar a rua. "Tenha um bom dia", disse ela suavemente. "Você também." Na porta do elevador, Zé Carlos olhou para trás uma última vez. Ana Paula permanecia na varanda, pequena e solitária contra o pano de fundo da cidade que despertava. Uma sensação estranha apertou seu peito, como se estivesse deixando para trás algo importante, sem saber exatamente o que. O elevador fechou com um ruído suave, levando-o para mais um dia de reuniões, negociações e decisões. Mas pela primeira vez em meses, sua mente não estava completamente focada nos negócios. Havia algo na voz de Ana Paula naquela manhã, uma vulnerabilidade quase imperceptível, que o fazia questionar se realmente conhecia a mulher com quem dividia a cama todas as noites sem jamais tocá-la de verdade. Enquanto o carro da empresa deslizava pelas ruas de Belo Horizonte em direção a Savassi, Zé Carlos não conseguia se livrar da imagem de Ana Paula na varanda. Será que ela também sentia aquele vazio? Será que também ficava acordada às vezes, imaginando como seria se fossem um casal de verdade? E não apenas dois estranhos interpretando papéis em uma peça que ninguém mais assistia? A Silvatech ocupava 3 andares de um prédio moderno na região da Savassi, com vista para a Serra do Curral. Zé Carlos encontrou Marcelo Ferreira no hall de entrada, os cabelos grisalhos do sócio mais desalinhados que o normal, e uma expressão que não prometia boas notícias. "O que foi que o Diego fez agora?" perguntou Zé Carlos enquanto subiam no elevador. "Pior do que pensávamos. Consegui rastrear alguns dos relatórios que ele tem mandado para investidores externos." Marcelo entregou uma pasta. "Olha isso." Zé Carlos folheou os documentos, sua expressão endurecendo a cada página.
Diego Santana, ex-diretor financeiro demitido há 3 meses por irregularidades, estava sistematicamente sabotando a reputação da empresa. Relatórios falsos sobre perdas inexistentes, projeções pessimistas infundadas, até mesmo questões sobre a idoneidade da administração. Os japoneses viram isso? Perguntou Zé Carlos, sentindo a raiva subir pela garganta. Ainda não tenho certeza, mas ontem eles pediram para reagendar a reunião. Disseram que precisam reavaliar alguns aspectos. Zé Carlos cerrou os punhos. A negociação com o grupo japonês representava a expansão internacional que planejavam há 2 anos. Sem ela, a Silvatec continuaria sendo apenas mais uma empresa de tecnologia regional. E tem mais, continuou Marcelo. Ele está espalhando essas informações no Vale do Silício também. Recebi ligações de 3 parceiros americanos ontem, todos preocupados com nossa instabilidade financeira. O resto da manhã passou em uma sucessão de ligações tensas e reuniões de emergência. Zé Carlos sentia os músculos dos ombros enrijecendo, aquela pressão familiar que transformava suas tardes em uma batalha constante contra a tensão. Às 2 da tarde, quando finalmente conseguiu um momento de pausa, sua secretária informou que Ana Paula havia ligado. Ela disse que não era urgente, mas gostaria que o senhor retornasse quando pudesse, explicou Cláudia. Zé Carlos hesitou. Em 8 meses de casamento, Ana Paula nunca havia ligado para o escritório. Discaram para casa, mas ela não atendeu. Tentou o celular, direto para a caixa postal. Uma preocupação estranha o invadiu. E se algo tivesse acontecido? E se ela precisasse dele e ele estivesse tão absorto em seus problemas que nem percebera? Marcelo, vou passar em casa rapidamente, disse pegando as chaves do carro. Cara, a situação aqui está crítica. Não é hora de... É minha esposa, Zé Carlos interrompeu, surpreso com a firmeza na própria voz. Volto em 1 hora. O trajeto de volta ao Funcionários foi uma tortura de trânsito e ansiedade. Zé Carlos se deu conta de que não sabia quase nada sobre a rotina de Ana Paula. Onde ela almoçava, com quem falava durante o dia, que tipo de projetos a deixavam empolgada. Encontrou Ana Paula na cozinha, sentada à mesa com um chá e alguns papéis espalhados. Ela olhou para ele com surpresa genuína. Zé Carlos, aconteceu alguma coisa? Você ligou para o escritório. Ah, sim. Ela corou levemente. Desculpa, não era nada importante. Sei que você está ocupado. Ana, me conta. Por favor. Ela olhou para os papéis na sua frente. Plantas arquitetônicas, ele percebeu. Recebi uma proposta para projetar um complexo empresarial em Nova Lima. É um projeto grande. Seria ótimo para minha carreira, mas... Ela hesitou. Demandaria muito tempo. Reuniões, viagens para o local, apresentações. Sei que você precisa que eu esteja disponível para os compromissos sociais da empresa. Então, você quer aceitar o projeto? Ele perguntou, sentando-se à sua frente. Quero, ela respondeu. E pela primeira vez em meses, Zé Carlos viu seus olhos brilharem. É exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhei fazer. Então aceita. Ana Paula piscou, confusa. Mas e as suas obrigações? Os jantares, as reuniões sociais? Vamos dar um jeito. Zé Carlos surpreendeu a si mesmo com a facilidade da decisão. Você não pode desistir dos seus sonhos por causa de jantares corporativos chatos. Um sorriso lento se formou no rosto de Ana Paula. O primeiro sorriso verdadeiro que ele havia dar em meses. Era como se uma luz tivesse se acendido por trás de seus olhos. Obrigada, ela murmurou. Não esperava. Quer dizer... Pensei que você ficaria chateado. Por que eu ficaria chateado? Porque minha esposa está prosperando profissionalmente. Eles se olharam em silêncio por um momento. Havia algo diferente no ar entre eles. Uma proximidade que não existia antes. Como se, pela primeira vez, estivessem conversando como 2 pessoas reais, não como atores seguindo um roteiro. O celular de Zé Carlos tocou. Marcelo, certamente. Mas desta vez, ele não atendeu imediatamente. Precisa atender? Perguntou Ana Paula suavemente. Pode esperar, ele respondeu, e percebeu que era verdade. Naquela quinta-feira à noite, Zé Carlos chegou em casa depois das 11, exausto e frustrado. O dia havia sido uma batalha constante, 2 reuniões canceladas, 3 ligações de parceiros preocupados e nenhum progresso real na resolução da sabotagem de Diego. Sua cabeça latejava e os ombros pareciam carregados de concreto. A cobertura estava em silêncio.
Apenas as luzes da cidade filtrando pelas grandes janelas. Ana Paula provavelmente estava dormindo. Ela sempre se deitava cedo. Zé Carlos afrouxou a gravata e caminhou em direção à cozinha, em busca de água. Mas parou na porta, surpreso. Ana Paula estava ali, de costas para ele, mexendo algo em uma panela no fogão. Havia trocado o conjunto social por uma camiseta simples e calça jeans, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. A cozinha cheirava a leite doce e canela, um aroma que o transportou instantaneamente para a casa de sua avó em Ouro Preto, onde passara as férias da infância. Ana, ele disse suavemente, tentando não assustá-la. Ela se virou, um sorriso culpado no rosto. Oi, desculpa, sei que é tarde, mas não conseguia dormir e... Ela gesticulou para a panela. Estava com vontade de doce de leite. É uma receita da minha avó Conceição, lá de Lavras. Zé Carlos se aproximou, intrigado. Em 8 meses de casamento, nunca a havia visto cozinhar. Sempre comiam fora ou pediam comida, como um casal que não tinha intimidade suficiente para dividir uma cozinha. Cheira incrível, ele disse, e notou como ela relaxou com o elogio. Vó Conceição sempre dizia que comida feita com amor tem gosto diferente. Ana Paula mexeu o doce novamente, um movimento hipnótico e cuidadoso. Ela me ensinou quando eu era pequena. Disse que era importante uma mulher saber cozinhar para a família. Você sente falta de Lavras? Ana Paula parou de mexer e olhou para ele com surpresa. Era a primeira pergunta pessoal que ele fazia em meses. Todos os dias, ela admitiu. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Bem diferente daqui. Ela fez uma pausa. Às vezes sinto que perdi um pouco de mim mesma quando me mudei. Por que nunca me contou isso antes? Ela deu de ombros, voltando a mexer o doce. Se não achei que você tivesse interesse. A frase atingiu Zé Carlos como um soco no estômago. Ela estava certa. Ele nunca havia demonstrado interesse real na vida interior dela, nos seus sentimentos, nas suas saudades. Tratava-a como uma peça decorativa de sua vida bem-sucedida. Me conta sobre sua avó, ele disse, apoiando-se no balcão ao lado dela. Ana Paula o olhou com curiosidade, como se tentasse decifrar se o interesse era genuíno. Algo no rosto dele deve ter a convencido, porque ela sorriu, daquele jeito verdadeiro que ele vira pela manhã. Vó Conceição morava numa casa azul na rua da igreja. Tinha um quintal enorme, cheio de jabuticabeiras. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias para fazer pão caseiro e levar para os vizinhos que estavam doentes ou passando dificuldade. Ana Paula riu baixinho. Dizia que comida é linguagem de amor, que é impossível sentir ódio ou tristeza quando alguém cozinha para você com carinho. Ela ainda está? Morreu há 3 anos. A voz de Ana Paula se suavizou. No dia do meu casamento, Zé Carlos sentiu um aperto no peito. Ela havia perdido a avó no dia do casamento e ele nem sabia que tipo de marido ele era. Ana, eu... Está pronto. Ela o interrompeu, desligando o fogo. Pegou 2 colheres e ofereceu uma para ele. Tem que provar ainda quente. Zé Carlos aceitou a colher e provou o doce. Era absolutamente perfeito, cremoso, com o sabor intenso do leite concentrado e um toque sutil de canela. Mas mais que o sabor, havia algo mais ali. Cuidado, amor, história. Meu Deus, ele murmurou. É incrível. Ana Paula sorriu, suas bochechas corando de prazer com o elogio. Obrigada. Eles ficaram ali, lado a lado, provando o doce em silêncio. Pela primeira vez desde o casamento, Zé Carlos se sentia genuinamente relaxado em casa. Não havia pressão, não havia papéis a representar. Apenas 2 adultos dividindo um momento doce na cozinha. Por que nunca cozinhou antes? Ele perguntou. Ana Paula hesitou, mexendo o doce restante na panela. Não achei que você gostaria. Você sempre parecia preferir restaurantes sofisticados, coisas elaboradas. Ana, olha para mim. Ela levantou os olhos, e Zé Carlos viu neles uma vulnerabilidade que o fez querer protegê-la, e ao mesmo tempo se desculpar por todos os meses de frieza. Eu gosto de você, ele disse simplesmente. Da você verdadeira, não da versão que você acha que eu quero. Os olhos de Ana Paula se encheram de lágrimas. Zé Carlos. Ele se aproximou, levantando a mão para tocar o rosto dela. Por um momento, eles ficaram assim, olhos nos olhos, respirações sincronizadas. Então, lentamente, ele se inclinou e a beijou. Não foi como os beijos obrigatórios e mecânicos dos primeiros meses. Foi suave,
questionador, cheio de possibilidades. Ana Paula correspondeu, suas mãos encontrando o peito dele, e quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. Há quanto tempo você está fingindo ser outra pessoa? Ele perguntou, encostando a testa na dela. Há quanto tempo você está fingindo também? Ela rebateu e ele riu, uma risada genuína que ecoou pela cozinha. Do lado de fora, Belo Horizonte dormia pacificamente, mas dentro daquela cozinha, cheirando a doce de leite e canela, dois estranhos finalmente começavam a se conhecer de verdade. Na manhã seguinte, Zé Carlos acordou com uma sensação estranha, como se tivesse dormido profundamente pela primeira vez em meses. Ana Paula já havia saído para trabalhar, mas havia deixado um bilhete na mesa da cozinha. Obrigada pela noite passada. Guardei doce de leite na geladeira para você. Ana. Ele sorriu, guardando o bilhete no bolso da camisa. Havia algo diferente no ar da cobertura, uma leveza que não existia antes, como se a casa tivesse finalmente se tornado um lar. No escritório, porém, a realidade o atingiu como um balde de água fria. Marcelo o esperava com expressão sombria e uma pilha de documentos. Os japoneses cancelaram definitivamente, anunciou sem preâmbulos. Receberam um relatório anônimo ontem à noite questionando nossa capacidade de honrar contratos internacionais. Zé Carlos sentiu a frustração e raiva dos últimos dias se condensarem em uma bola de ferro no estômago. Diego, com certeza. E tem mais. Marcelo entregou outros papéis. 3 clientes locais cancelaram contratos esta semana, todos citando preocupações com a estabilidade da empresa. Filho da puta, Zé Carlos murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Ele está destruindo sistematicamente tudo que construímos. Precisamos de uma estratégia legal. Temos que processá-lo por difamação, calúnia. Isso vai levar meses, talvez anos. Enquanto isso, ele continua espalhando mentiras. Zé Carlos se levantou, começando a andar de um lado para outro. Precisamos de algo mais imediato. O telefone tocou. Era Cláudia, a secretária. Senhor José Carlos, sua esposa está na linha. Zé Carlos hesitou. Depois da noite anterior, ouvir a voz de Ana Paula trazia uma mistura de prazer e culpa. Prazer pela conexão que haviam estabelecido, culpa por estar tão absorto nos problemas da empresa que mal conseguia apreciar o momento. Oi, ele atendeu, tentando suavizar a voz. Oi, desculpa incomodar. Sei que você está com problemas. A voz de Ana Paula soava diferente, mais confiante, menos hesitante. Mas ouvi você falando no telefone ontem à noite sobre um tal de Diego que está sabotando vocês. Ana, é complicado, eu sei, mas talvez eu possa ajudar. Zé Carlos parou de andar. Como? Conheço gente no meio corporativo de BH. Arquitetos trabalham com construtoras, incorporadoras, empresas de tecnologia. Posso fazer algumas ligações discretas. Descobrir onde ele está espalhando essas informações. Quem está acreditando nele. Ana, não quero que você se envolva nisso. Por que não? Havia uma firmeza nova na voz dela. Somos casados, Zé Carlos. Os problemas da Silvatec são meus problemas também. Marcelo olhava para ele com curiosidade. Zé Carlos fez um gesto para que esperasse. Você faria isso? Claro. E tem outra coisa. Posso falar com alguns clientes meus, gente de Nova Lima, empresários que estão expandindo. Talvez consiga indicações para compensar os contratos que vocês perderam. Zé Carlos sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que não conseguia nomear. Em 8 meses de casamento, nunca havia considerado Ana Paula como uma parceira real, alguém que poderia contribuir para resolver seus problemas. Isso seria incrível, ele admitiu. Então deixa comigo, e Zé Carlos? Sim, hoje eu cozinho jantar, chegue cedo. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Zé Carlos ficou alguns segundos olhando para o telefone, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Sua esposa? Perguntou Marcelo. É, ela quer ajudar com a situação do Diego. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Sério? Como? Zé Carlos explicou a proposta de Ana Paula. Marcelo ouviu em silêncio, depois assentiu lentamente. Não é má ideia. Às vezes uma perspectiva externa é exatamente o que precisamos. Ele fez uma pausa. Cara, não quero me meter, mas você parece diferente hoje. Diferente como? Mais calmo, menos tenso. E foi a primeira vez que vi você sorrir de verdade em semanas. Zé Carlos não soube o que responder. Era verdade. Havia algo diferente nele desde a noite anterior.
como se um nó que carregava há meses tivesse finalmente se desfeito. O resto do dia passou em uma sucessão de reuniões e ligações, mas pela primeira vez em semanas, Zé Carlos não se sentiu completamente sozinho enfrentando a crise. Havia alguém do seu lado agora, não apenas uma esposa de aparências, mas uma parceira de verdade. Às 6 em ponto, coisa rara para ele, estava no elevador subindo para casa. No caminho, comprou flores, algo que nunca havia feito para Ana Paula. Não rosas vermelhas dramáticas, mas um buquê simples de margaridas brancas, que por algum motivo o fizeram pensar nela. Quando abriu a porta da cobertura, foi recebido por um aroma incrível. Alho, cebola, manjericão. Ana Paula estava na cozinha de avental, cantarolando baixinho uma música que ele não reconheceu. "Oi", ele disse, oferecendo as flores. Ela se virou, os olhos se arregalando de surpresa. "Para mim? Para você." Ana Paula pegou as flores com um sorriso radiante, tão diferente dos sorrisos educados dos primeiros meses. "Obrigada. São lindas." Ela as cheirou, fechando os olhos. "Margaridas são minhas favoritas." "Como você sabia?" ele perguntou, tirando o paletó. "Não sabia, foi sorte." Ela riu, e o som encheu a cozinha de uma alegria que Zé Carlos não sabia que sentia falta. "Bom, agora você sabe. Margaridas, doce de leite caseiro e conversas na cozinha. Essas são algumas das minhas coisas favoritas." "Vou lembrar", ele prometeu, e pela primeira vez desde o casamento, realmente pretensia cumprir a promessa. Enquanto Ana Paula arrumava as flores em um vaso, Zé Carlos observou os movimentos dela na cozinha, eficientes, mas carinhosos, como se cozinhar fosse uma forma de expressão, como não havia percebido antes que sua esposa era uma pessoa fascinante. "A propósito", ela disse, se virando para ele com um brilho travesso nos olhos, "já descobri 3 pessoas que estão espalhando as informações do Diego, e tenho 2 reuniões marcadas para você com potenciais clientes novos." Zé Carlos ficou sem palavras. "Ana, ainda não acabei", ela o interrompeu sorrindo, "e descobri onde o Diego está trabalhando agora. Ele montou uma consultoria própria e está usando as informações da Silvatec para conseguir clientes. Isso é..." Ele parou, olhando para ela com admiração genuína. "Você é incrível." Ana Paula corou, mas não desviou o olhar. "Somos uma equipe agora, lembra?" Zé Carlos se aproximou dela, envolvendo-a pelos ombros. "Uma equipe", ele repetiu, beijando-a levemente. "Gosto do som disso." E naquela cozinha, cheirando a comida caseira e decorada com margaridas brancas, 2 estranhos continuavam sua jornada para se tornarem um casal de verdade. 3 semanas depois, a estratégia de Ana Paula estava funcionando. A Silvatec havia conseguido 2 novos clientes através das indicações dela, e as informações que ela descobrira sobre Diego permitiram que eles tomassem medidas legais mais eficazes. O clima na empresa estava melhorando, e Zé Carlos se sentia mais otimista do que em meses. Em casa, a transformação era ainda mais marcante. Ana Paula havia abandonado completamente a persona de esposa perfeita e silenciosa. Ela cozinhava quase todas as noites. Pratos simples, mas deliciosos, que enchiam a cobertura de aromas acolhedores. Eles conversavam durante o jantar, dividindo histórias sobre o trabalho, a infância, os sonhos. Zé Carlos descobriu que sua esposa era espirituosa, inteligente e tinha uma risada contagiante que o fazia querer contar piadas só para ouvi-la. Na manhã de uma terça-feira chuvosa de abril, Ana Paula estava na cozinha preparando café quando sentiu uma onda de enjoo súbita e avassaladora. Correu para o banheiro vomitando violentamente. Zé Carlos, que estava se arrumando para o trabalho, ouviu o barulho e correu para vê-la. "Ana, você está bem?" Ela estava ajoelhada no chão do banheiro, pálida e tremendo. "Acho que comi algo estragado ontem", murmurou, tentando se levantar. Zé Carlos a ajudou, notando como ela estava instável. "Vou cancelar minhas reuniões e ficar com você." "Não, não precisa, deve ser só um vírus." "Ana, sério, Zé Carlos, você tem aquela apresentação importante hoje. Não posso ser o motivo para você perdê-la." Ele hesitou, dividido entre a responsabilidade profissional e a preocupação genuína com a esposa. Ana Paula conseguiu sorrir, mesmo ainda pálida. "Se eu não melhorar até à tarde, prometo que vou ao médico", ela disse. "Agora vai trabalhar antes que se atrase." Zé Carlos a beijou na testa, ainda preocupado. "Me liga se precisar de qualquer coisa." No escritório,
Ele tentou se concentrar na apresentação para um potencial cliente japonês, uma nova oportunidade que havia surgido através de uma indicação de Ana Paula. Mas sua mente voltava constantemente para casa. Às 11 da manhã não aguentou mais e ligou. Ana, como você está? Melhor, ela respondeu, mas a voz ainda soava fraca. O enjoo passou, mas estou com muito sono. Tem certeza de que está bem? Tenho. Como foi a apresentação? Eles conversaram por alguns minutos sobre os negócios, mas Zé Carlos não conseguia se livrar da sensação de que algo estava diferente. Ana Paula parecia estranha. Não apenas doente, mas como se estivesse processando alguma coisa. À tarde, quando chegou em casa, encontrou Ana Paula sentada na sala, uma expressão indecifrável no rosto. Havia algo em suas mãos, uma pequena caixa branca. Ana, o que é isso? Ela levantou os olhos para ele e Zé Carlos viu lágrimas ali, não de tristeza, mas de uma emoção complexa que ele não conseguia interpretar. Não era vírus, ela disse suavemente. Zé Carlos se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá. O que você quer dizer? Ana Paula respirou fundo e estendeu a caixa para ele. Era um teste de gravidez. Positivo. O mundo parou por um momento. Zé Carlos olhou para o teste, depois para Ana Paula, depois para o teste novamente. Sua mente estava completamente em branco. Você tem certeza? Ele perguntou, a voz saindo rouca. Fiz 3 testes, todos positivos. Ana Paula estudou o rosto dele, tentando decifrar sua reação. Zé Carlos, eu sei que não era parte do plano. Sei que nós estamos apenas começando a nos conhecer de verdade. E agora isso... Ana, ele a interrompeu pegando as mãos dela. Como você está se sentindo? Com relação a isso, quero dizer. Ela hesitou, assustada, empolgada, confusa. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. 3 meses atrás, ter um filho com você seria apenas uma obrigação. Mais uma parte do papel que eu estava representando. Mas agora é diferente, ele completou. Agora sinto que poderia ser real. Uma família de verdade. Ela olhou nos olhos dele. Mas e você? O que você sente? Zé Carlos ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Um filho, com Ana Paula. A mulher que havia se tornado sua melhor amiga, sua confidente, sua parceira nas últimas semanas, a mulher por quem estava começando a sentir algo muito mais profundo que simples afeto. Estou feliz, ele disse finalmente, surpreendendo a si mesmo com a honestidade da declaração. Assustado também, mas feliz. Ana Paula soltou um suspiro de alívio, mais lágrimas escorrendo pelo rosto. Sério? Sério. Ele a puxou para um abraço, sentindo como ela relaxou contra seu peito. Vamos ter um bebê. Ele murmurou como se estivesse testando as palavras. Vamos ter um bebê, ela repetiu, rindo baixinho entre as lágrimas. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, processando a magnitude da mudança que estava por vir. Do lado de fora, a chuva continuava caindo sobre Belo Horizonte, mas dentro daquela sala, 2 pessoas que haviam começado como estranhos seguravam juntas o futuro que estavam construindo. Ana, Zé Carlos disse suavemente, afastando-se para olhar nos olhos dela. O quê? Eu te amo. As palavras saíram sem planejamento, naturais como respirar. Ana Paula arregalou os olhos, depois sorriu, o sorriso mais radiante que ele já vira. Eu também te amo, ela murmurou. E quando se beijaram, souberam que dessa vez era completamente verdade. Nos meses seguintes, a vida de José Carlos e Ana Paula se transformou completamente. A gravidez trouxe uma intimidade nova ao relacionamento, não apenas física, mas emocional. Eles conversavam por horas sobre o futuro, sobre que tipo de pais queriam ser, sobre os valores que gostariam de transmitir ao filho. Ana Paula floresceu durante a gravidez. O projeto em Nova Lima estava sendo um sucesso e ela havia ganhado reconhecimento no meio arquitetônico de Belo Horizonte. Zé Carlos se orgulhava de vê-la crescer profissionalmente, apoiando suas decisões e ajustando sua própria agenda para estar presente nos momentos importantes. Preciso viajar para Nova Lima na quinta, Ana Paula anunciou durante o jantar numa terça-feira de junho, quando estava com 5 meses. Vão apresentar a primeira fase da construção. Quer que eu vá com você? Ofereceu Zé Carlos, cortando um pedaço de torta de queijo que ela havia feito. Não precisa. Sei que você tem a reunião com os investidores americanos. Posso reagendar. Ana Paula sorriu, tocando a barriga já arredondada.
Zé Carlos, eu consigo me virar sozinha. Não sou de cristal. Eu sei, só quero estar presente. E você está mais presente do que imaginei que fosse possível quando nos casamos. Eles se olharam por um momento, ambos lembrando dos primeiros meses frios e distantes. Parecia uma vida inteira atrás. Às vezes sinto como se tivéssemos nos casado 2 vezes, disse Zé Carlos. Uma vez por conveniência, outra vez por amor. Talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu. Na Silvatec, as coisas também estavam melhorando exponencialmente. Diego havia sido processado e forçado a parar de espalhar informações falsas. Os novos clientes trazidos através das conexões de Ana Paula estavam gerando projetos importantes, e a empresa estava em sua melhor fase financeira em anos. A Ana Paula é um achado, comentou Marcelo numa tarde, revisando os números do trimestre. As indicações dela trouxeram mais receita que nossa equipe de vendas em 6 meses. Ela tem um talento natural para networking, concordou Zé Carlos, sentindo o orgulho familiar sempre que alguém elogiava sua esposa. Cara, posso falar uma coisa? Você mudou muito nos últimos meses. Está mais equilibrado, menos obcecado. Zé Carlos refletiu sobre o comentário. Era verdade. Trabalhar continuava importante, mas não era mais sua única prioridade. Havia algo esperando por ele em casa todos os dias. Conversas, risadas, planos para o futuro. Uma vida real. Acho que finalmente entendi o que é ter uma parceira de verdade, ele disse. É bonito de ver, e vai ser ainda mais interessante quando o bebê chegar. Estou nervoso, admitiu Zé Carlos. E se eu não for um bom pai? E se eu for igual ao meu pai? Sempre trabalhando, sempre ausente. Cara, o simples fato de você estar preocupado com isso já mostra que vai ser diferente. Naquela noite, Zé Carlos chegou em casa com um presente. Um livro sobre desenvolvimento infantil. Ana Paula riu quando viu. Mais um? Ela perguntou, gesticulando para a pilha de livros sobre bebês que já tinham na mesa de centro. Este é sobre como ser um pai presente. Ele explicou, meio sem jeito. Ana Paula se aproximou, passando os braços ao redor do pescoço dele. Zé Carlos, você já é um pai presente. Vem com a gente a todas as consultas médicas, conversa com o bebê todas as noites, já está planejando como reorganizar o escritório para trabalhar mais de casa. Mas e se não for suficiente? Vai ser, porque você se importa, porque você quer estar aqui. Ela o beijou suavemente, e Zé Carlos sentiu a tensão se dissolver. Havia descoberto que Ana Paula tinha esse efeito nele. Conseguia acalmá-lo com apenas algumas palavras certas. Aliás, ela disse, afastando-se com um sorriso travesso, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Ana Paula pegou um envelope da mesa. Chegou hoje. Os resultados do exame que mostra o sexo do bebê. Zé Carlos sentiu o coração acelerar. Você não abriu? Estava esperando você chegar. Ela estendeu o envelope. Quer fazer as honras? Eles se sentaram no sofá. Ana Paula encostada no peito dele. Zé Carlos abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas, desdobrando o papel. É uma menina, ele anunciou, a voz embargada de emoção. Uma menina, Ana Paula repetiu, lágrimas rolando pelo rosto. Nossa filha, Júlia, disse Zé Carlos de repente. O quê? Se você concordar, gostaria de chamá-la de Júlia. Era o nome da minha avó. Ana Paula virou-se para olhá-lo, os olhos brilhando. Júlia Silva. É perfeito. Eles ficaram ali abraçados, imaginando a pequena Júlia que logo estaria com eles. Do lado de fora, Belo Horizonte pulsava com sua vida noturna, mas dentro daquela cobertura, o mundo se resumia a 3 pessoas. 2 adultos que haviam aprendido a se amar de verdade e a criança que selaria para sempre essa união. Ana, disse Zé Carlos suavemente. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que o amor pode ser construído. Por me mostrar quem eu realmente sou. Ele hesitou procurando as palavras certas. Por transformar uma obrigação em uma escolha. Ana Paula se virou completamente nos braços dele, tocando seu rosto com carinho. Obrigada a você. Por me deixar ser eu mesma. Por apoiar meus sonhos. Por me fazer acreditar que merecemos ser felizes. Quando se beijaram naquela noite, foi com a certeza de que haviam construído algo sólido e verdadeiro. Em poucos meses, seriam 3. E pela primeira vez desde o casamento, nenhum dos dois tinha dúvidas sobre o futuro que estavam criando juntos. Era uma quinta-feira de agosto, quando o telefone tocou às 6 da manhã. Zé Carlos atendeu com a voz rouca de sono.
Ana Paula se mexendo ao lado dele, a barriga de 7 meses dificultando os movimentos. José Carlos, era a voz tensa do seu pai, Carlos Silva. Preciso que venha ao hospital. Sua mãe, ela passou mal durante a noite. O mundo parou. O que aconteceu? Os médicos acham que foi um AVC. Estamos no Mater Dei. Zé Carlos sentou na cama totalmente desperto. Ana Paula abriu os olhos, percebendo a tensão na voz dele. Já estou indo, ele disse, desligando o telefone. O que foi? Perguntou Ana Paula, sentando-se com dificuldade. Minha mãe, AVC. Preciso ir para o hospital. Ana Paula não hesitou. Vou com você. Ana, você não precisa... Zé Carlos. Ela o interrompeu. Sua voz firme apesar da hora. Sua mãe está no hospital, claro que vou com você. O trajeto até o Mater Dei foi silencioso e tenso. Zé Carlos dirigia com as mãos crispadas no volante, a mente oscilando entre o medo e a negação. Maria Silva sempre fora uma mulher forte, ativa. Aos 58 anos, ainda corria no parque, cuidava da casa grande no Mangabeiras, organizava jantares para 40 pessoas. Como podia estar num leito de hospital? Encontraram Carlos Silva no corredor da UTI neurológica, completamente transformado. O homem que sempre fora a imagem da autoridade e controle estava pálido, com os cabelos desalinhados, as mãos tremendo ligeiramente. Pai, Zé Carlos o abraçou, sentindo como o corpo do pai estava tenso. Ela estava bem ontem à noite, Carlos murmurou. Jantamos juntos, assistimos televisão. Por volta das 3 da manhã acordei e ela estava... Ela não respondia, José Carlos. Não conseguia falar. Ana Paula se aproximou, tocando o braço do sogro. Senhor, Carlos, o que os médicos disseram? AVC isquêmico. Bloqueou o fluxo de sangue para uma parte do cérebro. Carlos olhou para eles com olhos perdidos. Eles não sabem ainda qual vai ser a extensão dos danos. As próximas horas foram uma sucessão de médicos, exames, atualizações cautelosas. Maria Silva estava estável, mas inconsciente. Os médicos falavam em aguardar as próximas 48 horas, possíveis sequelas, recuperação gradual. Palavras que dançavam no ar sem realmente explicar quando, ou se, ela voltaria a ser a mesma pessoa. Ana Paula se tornou o pilar silencioso da família naquele dia. Trouxe café para Zé Carlos e Carlos, ligou para cancelar compromissos, organizou as visitas dos familiares que chegavam. Zé Carlos observava sua esposa grávida, cuidando de todos, com uma serenidade que ele não conseguia encontrar em si mesmo. Como você consegue estar tão calma? Ele perguntou quando finalmente ficaram sozinhos por alguns minutos. Alguém precisa estar, ela respondeu simplesmente. E sua mãe vai ficar bem. Ela é forte. Você não pode ter certeza disso. Ana Paula pegou a mão dele. Não posso, mas posso ter fé. E posso estar aqui para vocês enquanto descobrimos. Na tarde do segundo dia, Maria Silva acordou. Confusa, com dificuldades na fala, mas acordou. O alívio que Zé Carlos sentiu foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Ana Paula o segurou, sussurrando palavras de encorajamento. Ela vai precisar de fisioterapia, explicou o neurologista. Fonoaudiologia também. A recuperação pode levar meses, mas os sinais são encorajadores. Carlos Silva, que não dormira em 2 dias, finalmente desabou. Não sei como vou cuidar dela, murmurou. Não sei fazer as coisas que ela faz. Não sei nem onde ela guarda os remédios. Pai, nós vamos ajudar, disse Zé Carlos. Você não está sozinho nisso. Como? Vocês têm suas vidas, o bebê chegando. Vamos dar um jeito, interveio Ana Paula. Família é isso, Sr. Carlos. A gente se ajuda. Nas semanas seguintes, a vida de Zé Carlos e Ana Paula foi completamente reorganizada. Eles passavam os dias revezando entre o hospital, a Silvatec e os cuidados com Carlos Silva, que estava visivelmente abalado. Ana Paula, mesmo grávida de 8 meses, insistia em cozinhar para o sogro, em organizar os horários dos medicamentos de Maria, em acompanhar as sessões de fisioterapia. Ana, você precisa descansar, insistiu Zé Carlos numa noite, depois de encontrá-la organizando uma tabela de exercícios que a fisioterapeuta havia recomendado. Estou bem. Você está grávida de 8 meses e correndo pela cidade cuidando da minha família. Não está bem. Ana Paula parou o que estava fazendo e olhou para ele. Zé Carlos, sua mãe estava começando a me aceitar de verdade. Pela primeira vez desde o casamento, sentia que ela me via como filha, não como a esposa que foi escolhida para você. Agora ela precisa de mim. Nós precisamos um do outro.
Eu sei, mas... Não há mas. É isso que famílias fazem. Cuidam umas das outras. Ela tocou a barriga. Júlia vai nascer numa família que se apoia, que está presente nos momentos difíceis. Isso é importante para mim. Zé Carlos olhou para sua esposa. Cabelos presos de qualquer jeito, sem maquiagem, roupas amassadas de correr entre hospital e casa, e sentiu uma onda de amor tão intensa que quase tirou seu fôlego. Como havia tido a sorte de encontrar alguém assim? Eu te amo, ele disse, puxando-a para um abraço cuidadoso. Eu também te amo, ela murmurou, contra seu peito. E vamos superar isso juntos. Mas o que eles não sabiam era que a maior prova de sua união ainda estava por vir, e chegaria no momento mais vulnerável de suas vidas, logo após o nascimento de Júlia, quando pensavam que finalmente poderiam relaxar e desfrutar da felicidade que construíram juntos. O trabalho de parto de Ana Paula começou numa madrugada de setembro, quando ela acordou Zé Carlos com contrações regulares e uma calma que o impressionou. Acho que chegou a hora, ela disse suavemente, a mão na barriga. Zé Carlos saltou da cama instantaneamente desperto. Você tem certeza? As contrações estão regulares? Preciso cronometrar? Onde está a mala? Ana Paula riu, mesmo com outra contração chegando. Calma, pai de primeira viagem. A mala está pronta há 2 semanas e sim, as contrações estão regulares. O trajeto até a maternidade Octaviano Neves foi uma mistura de excitação e nervosismo. Zé Carlos dirigia com cuidado excessivo, parando em todos os semáforos amarelos, enquanto Ana Paula respirava através das contrações e ocasionalmente ria da tensão dele. Zé Carlos, você está mais nervoso que eu, ela observou. É normal estar tão apavorado? É, ela pegou a mão dele. Mas estamos juntos nisso, lembra? As próximas horas foram uma montanha-russa de emoções. Ana Paula foi internada e Zé Carlos não saiu do lado dela nem por 1 minuto. Ele segurava sua mão durante as contrações, ajudava com os exercícios de respiração, sussurrava palavras de encorajamento. Você está sendo incrível, ele dizia entre uma contração e outra. Ainda não acabou, ela respondia, mas sorria apesar da dor. Carlos Silva chegou ao hospital no meio da tarde, visivelmente ansioso. Maria Silva estava em casa com uma enfermeira, ainda se recuperando do AVC, mas insistira que o marido fosse conhecer a neta. Como ela está? Perguntou Carlos, encontrando Zé Carlos no corredor. Forte, mais forte que eu. Zé Carlos passou as mãos pelos cabelos. Pai, estou apavorado. É normal. Quando você nasceu, quase desmaiei na sala de parto. Como você sabia que seria um bom pai? Carlos olhou para o filho com uma expressão suave que Zé Carlos raramente via. Não sabia. Aprendi fazendo. Errei muito, acertei algumas vezes. Mas você... Ele tocou o ombro do filho. Você já é um pai melhor que eu era. Como pode ter certeza? Porque você está aqui. Porque se importa. Porque escolheu estar presente. Às 8h23 da noite, Júlia Silva nasceu. Pequena, rosada, perfeita. Quando o médico colocou a bebê nos braços de Ana Paula, o mundo parou. Zé Carlos olhou para as 2 mulheres da sua vida e sentiu como se estivesse vendo o sentido de tudo pela primeira vez. Oi, Júlia, murmurou Ana Paula, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Finalmente podemos nos conhecer. Zé Carlos tocou delicadamente a mãozinha da filha, que se fechou ao redor do seu dedo. Ela é perfeita, ele sussurrou. Quer pegá-la? Ofereceu Ana Paula. Com mãos trêmulas, Zé Carlos recebeu Júlia nos braços. Ela era tão pequena, tão frágil, e ao mesmo tempo representava tudo de mais forte e verdadeiro que ele havia construído com Ana Paula. Oi, princesinha, ele murmurou. Eu sou seu papai, e prometo que vou fazer tudo para ser o pai que você merece. Júlia abriu os olhos, escuros como os do pai, e por um momento pareceu olhá-lo diretamente. Zé Carlos sentiu algo se rearranjar dentro do peito, como se uma parte de si que não sabia que existia tivesse finalmente encontrado seu lugar. Ana, ele disse olhando para a esposa. Obrigado. Por quê? Por ela. Por nós. Por me mostrar o que é uma família de verdade. Ana Paula sorriu, estendendo a mão para tocar o braço dele. Somos 3 agora. Somos 3, ele confirmou. Carlos Silva foi apresentado à neta 1 hora depois. O homem que sempre fora contido emocionalmente desabou em lágrimas ao pegar Júlia no colo. Ela é idêntica a você quando nasceu, disse para Zé Carlos. Os mesmos olhos, a mesma expressão séria. Acha que a mamãe vai gostar dela?
perguntou Zé Carlos. Vai amar. Ela tem estado ansiosa para conhecer a neta. Carlos olhou para Ana Paula. Muito obrigado, filha. Por tudo. Por cuidar de nós quando Maria ficou doente. Por trazer alegria para nossa família. Ana Paula sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Pela primeira vez desde o casamento, sentia-se verdadeiramente aceita como parte da família Silva. Naquela noite, quando Ana Paula finalmente adormeceu exausta, mas feliz, e Júlia dormia no berçário ao lado da cama, Zé Carlos ficou acordado, observando as duas. Pensou na jornada que os trouxera até ali, o casamento frio, a descoberta gradual um do outro, os desafios que enfrentaram juntos. 1 ano atrás, se alguém dissesse que ele estaria sentado numa maternidade, completamente apaixonado pela esposa e pela filha, ele não acreditaria. Mas ali estava, segurando tudo o que importava no mundo. Pegou o telefone e mandou uma mensagem para Marcelo. Júlia Silva nasceu às 20h23, 3,2 quilos de perfeição. Ana Paula e bebê passam bem. Volto ao trabalho na próxima semana. A resposta veio imediatamente. Parabéns, cara, agora você vai descobrir o que é amor incondicional de verdade. Zé Carlos sorriu, guardando o telefone. Já havia descoberto isso no momento em que viu Ana Paula cozinhando doce de leite na cozinha naquela noite que mudou tudo. Júlia apenas completava um círculo que já estava sendo desenhado há meses. Do lado de fora, Belo Horizonte dormia pacificamente. Dentro daquele quarto de hospital, uma família que havia nascido por conveniência e crescido por escolha celebrava seu mais novo membro. E pela primeira vez, desde que se conheceram, José Carlos e Ana Paula sabiam com absoluta certeza que estavam exatamente onde deveriam estar. Júlia tinha 1 semana de vida quando Carlos Silva pediu para conversar com Zé Carlos e Ana Paula. Era um domingo de manhã, e eles estavam na casa dos pais, apresentando oficialmente a neta para Maria Silva, que ainda se recuperava do AVC, mas estava visivelmente emocionada com a chegada da bebê. Ela é um anjo, murmurava Maria, segurando Júlia com cuidado. A fala ainda estava um pouco arrastada, mas a alegria em seus olhos era inconfundível. Igualzinha ao José Carlos quando bebê, Ana Paula observava a sogra com carinho. Nas últimas semanas, cuidando de Maria durante a recuperação, elas haviam desenvolvido uma intimidade real. Maria havia começado a chamá-la de filha, sem hesitação, e Ana Paula sentia que finalmente encontrara uma segunda mãe. Preciso conversar com vocês, disse Carlos Silva, sua voz carregando um peso que fez Zé Carlos olhar para ele com atenção. Sobre o que, pai? Carlos hesitou, olhando para Maria, que assentiu encorajadoramente. Sobre o casamento de vocês. Sobre como começou. Ana Paula sentiu um aperto no estômago. Senhor Carlos? Sentem-se. Ele pediu, gesticulando para o sofá da sala. É uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo. Zé Carlos e Ana Paula se acomodaram, ela ainda segurando Júlia, que dormia pacificamente. Uma tensão estranha pairava no ar. O casamento de vocês, começou Carlos, as mãos entrelaçadas, não foi uma coincidência. Como assim? Perguntou Zé Carlos, franzindo a testa. Carlos respirou fundo. Eu e o pai da Ana Paula nos conhecemos há anos. Éramos sócios em alguns investimentos. Nos tornamos amigos. Quando vocês dois terminaram os relacionamentos anteriores no mesmo período, você com a Fernanda, Ana Paula com aquele rapaz de São Paulo. Ricardo, murmurou Ana Paula, uma sensação ruim crescendo no estômago. Isso, quando vocês ficaram solteiros, nós conversamos sobre a possibilidade de apresentá-los. Zé Carlos se endireitou no sofá. Pai, do que você está falando? Não foi um encontro casual naquele jantar na casa dos Ferreira, José Carlos. Foi planejado. Eu pedi para o Marcelo organizar aquele jantar específico, convidar pessoas específicas, para que vocês se conhecessem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Paula sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Júlia se mexeu em seus braços, e ela aninhou instintivamente, buscando conforto no contato com a filha. Vocês combinaram nosso casamento? Perguntou Ana Paula, a voz quase um sussurro. Não exatamente combinaram, interveio Maria Silva, juntando-se à conversa mesmo com alguma dificuldade para falar. Mas facilitaram o encontro, incentivaram. Por quê? Perguntou Zé Carlos, e Ana Paula podia ouvir a raiva crescendo em sua voz. Carlos Silva olhou para o filho, depois para a nora.
Porque vocês dois estavam perdidos. José Carlos, você estava obcecado com trabalho, escolhendo sempre mulheres que não se interessavam por construir uma vida real. Ana Paula, você estava se envolvendo com homens que não valorizavam sua inteligência, que não viam seu potencial. Isso não dava direito a vocês de manipular nossas vidas, explodiu Zé Carlos. Não manipulamos, Carlos se defendeu. Apenas criamos uma oportunidade. O que vocês fizeram com essa oportunidade foi escolha de vocês. Ana Paula se levantou abruptamente, Júlia começando a chorar com um movimento brusco. Preciso de ar, ela murmurou, saindo em direção ao jardim. Zé Carlos a seguiu, deixando os pais na sala. Encontrou Ana Paula na varanda dos fundos, embalando Júlia e tentando acalmar a bebê, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Ana, não foi real, ela disse sem olhar para ele. Nada do que construímos foi real. Como assim não foi real? Zé Carlos se aproximou. O que você está sentindo agora é real. O amor que tenho por você é real. Nossa filha é real. Mas começou com uma mentira. Começou com uma oportunidade que outras pessoas criaram. O que fizemos com essa oportunidade fomos nós. Ele tocou o braço dela suavemente. Ana, você se lembra da primeira vez que conversamos de verdade? Naquela noite na cozinha com o doce de leite? Ela assentiu ainda sem olhá-lo. Ninguém nos obrigou a ter aquela conversa. Ninguém nos forçou a nos abrirmos um para o outro. Ninguém mandou você me apoiar quando a empresa estava em crise, ou me fez ficar ao seu lado durante toda a gravidez. Ana Paula finalmente olhou para ele, os olhos vermelhos de choro. Mas, e se nossos pais estão certos? E se somos apenas dois estranhos que aprenderam a representar bem o papel de casal apaixonado? Zé Carlos pegou o rosto dela entre as mãos. Ana Paula, olha para mim. Você acha que estou representando agora? Quando acordo de madrugada preocupado se você e Júlia estão bem, quando fico olhando vocês duas dormirem e sinto que meu peito vai explodir de tanto amor, quando penso em passar o resto da vida com você e fico empolgado em vez de apavorado, eu não sei, ela murmurou. Não sei mais o que é real. Então vou te dizer o que é real. Zé Carlos afastou uma lágrima do rosto dela. Real é você ter cuidado dos meus pais quando minha mãe ficou doente. Real é eu ter aprendido a cozinhar seus pratos favoritos, porque quero te fazer feliz. Real é a forma como você olha para Júlia, como se ela fosse o milagre mais incrível do mundo. Real é o fato de que, mesmo descobrindo que nosso encontro foi planejado, eu ainda escolheria você 1000 vezes. Ana Paula fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. Zé Carlos, eu te amo. Ana Paula Santos Silva. Não porque meu pai achou que deveria, não porque você é a esposa perfeita no papel. Eu te amo porque você faz doce de leite quando está nervosa, porque canta para Júlia mesmo achando que canta mal, porque tem um coração grande o suficiente para cuidar de uma família inteira. Ele a beijou suavemente, e quando se separaram, Ana Paula estava sorrindo entre as lágrimas. Eu também te amo, ela sussurrou. Mesmo com medo de que tudo tenha sido uma ilusão, eu te amo de verdade. Então é isso que importa. O resto é apenas prólogo. Eles voltaram para a sala de mãos dadas, onde encontraram Carlos e Maria Silva esperando ansiosamente. Nós dois temos uma coisa para dizer, anunciou Zé Carlos. O que vocês fizeram foi errado. Não tinham direito de manipular nossas vidas, mesmo que as intenções fossem boas. Sabemos, admitiu Carlos, e pedimos desculpas. Mas, continuou Ana Paula, não mudaria nada do que construímos juntos. Mesmo sabendo a verdade, nós nos escolheríamos de novo. Maria Silva sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Era isso que esperávamos. Não que vocês se resignassem a ficar juntos, mas que descobrissem que eram feitos um para o outro. E descobrimos, disse Zé Carlos beijando a cabeça de Ana Paula. Do nosso jeito, no nosso tempo. Enquanto Júlia dormia tranquilamente nos braços da mãe, 4 adultos aprenderam que o amor verdadeiro pode nascer de circunstâncias imperfeitas e que, às vezes, o que importa não é como uma história começa, mas como ela se desenvolve. Nas semanas que se seguiram à revelação, Zé Carlos e Ana Paula viveram um período de readaptação emocional. Não era fácil processar que seu encontro havia sido orquestrado, mesmo sabendo que o amor que construíram era genuíno. Eles conversavam longas horas sobre o assunto, especialmente durante as madrugadas acordados com Júlia. Sabe o que mais me incomoda?
disse Ana Paula numa dessas noites, enquanto amamentava a filha na poltrona do quarto. É pensar que talvez eu tenha me apaixonado por você, porque era o que se esperava de mim. Zé Carlos, que estava trocando lençóis do berço, parou e olhou para ela. Ana, você realmente acha isso? Não sei. Cresci sendo a filha obediente, fazendo sempre o que meus pais esperavam. E se me casar e me apaixonar por você, foi só mais uma forma de agradar. E eu? Você acha que me apaixonei por você para agradar meu pai? Ana Paula refletiu. Não, você sempre foi rebelde com seu pai. Se não quisesse ficar comigo, não ficaria. Exato. E você... Ele se aproximou, sentando-se no braço da poltrona. Você não é mais aquela mulher que faz tudo para agradar os outros. A Ana Paula que conheci no começo do casamento talvez fizesse isso. Mas a mulher que está aqui, que construiu uma carreira brilhante, que cuidou da minha família, que me desafiou a ser uma pessoa melhor, essa mulher faz escolhas próprias. Ana Paula sorriu pela primeira vez em dias. Você tem razão. Tenho mesmo? Tem. A verdade é que me apaixonei por você quando parei de tentar ser quem achava que você queria que eu fosse. Quando comecei a ser eu mesma. Eles decidiram então fazer algo simbólico. No primeiro aniversário de casamento, em dezembro, fariam uma cerimônia pequena e íntima, não para renovar os votos, mas para assumir novos votos. Votos baseados no que realmente conheciam um do outro, não no que esperavam descobrir. Dessa vez será nossa escolha do começo ao fim, disse Zé Carlos. A Silvatec também passava por transformações. O sucesso dos últimos meses havia trazido oportunidades de expansão, e Zé Carlos estava considerando abrir um escritório em São Paulo. Mas, diferente do passado, ele não tomava mais decisões profissionais sem considerar o impacto na família. O que você acha? Perguntou a Ana Paula, mostrando a proposta de expansão. Acho que é uma oportunidade incrível. Ela respondeu, balançando Júlia no colo. Mas como funcionaria? Você viajaria muito? Inicialmente sim, mas estou pensando em uma estrutura diferente. Talvez o Marcelo pudesse liderar o escritório de São Paulo e eu ficaria mais baseado aqui. Zé Carlos, não quero que você perca oportunidades por nossa causa. Não estou perdendo. Estou escolhendo conscientemente onde quero investir minha energia. Ele beijou a cabeça de Júlia. Sucesso profissional sem a família não faz sentido para mim. Ana Paula também estava recebendo propostas interessantes. O projeto de Nova Lima havia sido tão bem sucedido que outros clientes queriam trabalhar com ela. Um escritório de arquitetura de renome de São Paulo havia feito uma oferta para que ela se associasse a eles. Seria incrível para minha carreira, ela admitiu. Mas significaria muitas viagens, talvez até mudança para São Paulo eventualmente. E o que você quer fazer? Honestamente? Quero continuar crescendo profissionalmente, mas também quero estar presente para a Júlia. Quero que ela cresça sabendo que pode contar comigo. Não tem como ter os dois? Ana Paula reflexionou. Talvez. Posso negociar um formato de consultoria, trabalhando em projetos específicos sem me mudar. Dessa forma, continuo crescendo profissionalmente, mas mantenho minha base aqui. Isso faz sentido para você? Faz. Há um ano teria aceitado a proposta dele sem questionar, porque era a oportunidade da minha vida. Agora sei que oportunidades aparecem quando você está preparada para elas, e estou construindo a preparação adequada aqui, com vocês. Durante esse período de reflexões e decisões, eles também estabeleceram novas tradições familiares. Todos os domingos almoçavam na casa de Carlos e Maria Silva, que estava se recuperando bem do AVC. Ana Paula cozinhava pratos que havia aprendido com a avó Conceição e Zé Carlos descobriu que tinha talento para fazer sobremesas. Nunca pensei que veria meu filho fazendo brigadeiro, comentou Maria numa dessas tardes, observando Zé Carlos na cozinha com Júlia no colo, ensinando a bebê sobre a importância de mexer o doce no ponto certo. Nunca pensei que faria, riu Zé Carlos. Mas descobri que gosto de cozinhar para pessoas que amo. Ana Paula foi uma boa influência, disse Carlos Silva, observando a nora brincar com Júlia no tapete da sala. Foi, mas não da forma que você esperava quando planejou nosso encontro, respondeu Zé Carlos. Ela me ensinou que amor é construção diária, não paixão instantânea. Vocês nos perdoaram? Perguntou Maria, ainda com alguma dificuldade na fala. Perdoamos. Mas também aprendemos que daqui para frente, nossas escolhas são nossas. No final de novembro, quando Júlia completou 2 meses,
Eles finalmente tiveram a conversa que definiu o futuro de ambos. Ana, disse Zé Carlos numa noite, depois de colocarem Júlia para dormir, quero que saiba que, independente de como começamos, te escolho todos os dias agora. Eu também te escolho, ela respondeu. E escolho nossa família. Mesmo sabendo que sempre haverá pessoas tentando influenciar nossas decisões, mesmo assim, porque agora sabemos reconhecer quando estamos fazendo nossas próprias escolhas e quando estamos sendo influenciados. Eles se beijaram. Um beijo que era ao mesmo tempo familiar e novo. Familiar porque já se conheciam profundamente, novo porque estava baseado em uma escolha consciente e livre. Sabe o que significa isso? Perguntou Zé Carlos. O quê? Que finalmente estamos começando nossa história de amor de verdade. Tudo até agora foi apenas o prólogo. Ana Paula sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Gosto da ideia de que nossa verdadeira história está só começando. E enquanto Belo Horizonte dormia lá embaixo, dois adultos que haviam aprendido a diferença entre amor de conveniência e amor de escolha planejavam o futuro que construiriam juntos, sabendo que dessa vez cada decisão seria verdadeiramente deles. Dezembro chegou com o calor típico de Belo Horizonte e a expectativa da cerimônia de renovação dos votos. Ana Paula e Zé Carlos decidiram que seria algo simples, apenas família próxima, na varanda da cobertura durante o pôr do sol. Júlia, com 3 meses, seria a madrinha de honra oficial. Quero que seja completamente diferente do primeiro casamento, disse Ana Paula, enquanto escolhiam as palavras que diriam um ao outro. Nada de frases prontas ou promessas vagas. Concordo. Dessa vez, sabemos exatamente o que estamos prometendo. Eles escreveram seus próprios votos, baseados no que haviam aprendido um sobre o outro nos últimos meses. Foram honestos sobre os desafios que ainda teriam, as diferenças que precisariam negociar, os sonhos que queriam construir juntos. Será que parece loucura para outras pessoas? Perguntou Ana Paula. Casal que se casa de novo após um ano? Deixa parecer. As pessoas que importam entendem. A Silvatec estava passando por sua melhor fase. A expansão para São Paulo estava acontecendo exatamente como planejado, com Marcelo liderando o novo escritório e Zé Carlos mantendo-se baseado em Belo Horizonte. Os clientes trazidos através das conexões de Ana Paula haviam se tornado contratos de longo prazo e a empresa estava considerando expandir para outras áreas. Está pensando em quê? Perguntou Ana Paula numa manhã, encontrando Zé Carlos na varanda olhando para a cidade com uma expressão pensativa. Em como minha vida mudou em um ano, em como eu mudei. Para melhor? Definitivamente para melhor. Ele a puxou para um abraço. Há um ano eu media sucesso apenas por números financeiros. Agora meço por quantas vezes Júlia sorri por dia, por quantas noites conseguimos jantar juntos, por quantas vezes você ri das minhas piadas ruins. Ana Paula riu, beijando-o levemente. Suas piadas são terríveis mesmo. Mas você ri assim mesmo. Porque te amo, não porque as piadas são engraçadas. O projeto de consultoria de Ana Paula também estava florescendo. Ela havia conseguido estabelecer uma rotina que permitia trabalhar em projetos desafiadores, enquanto passava tempo significativo com Júlia. Suas clientes, na maioria mulheres empresárias, valorizavam sua abordagem flexível e sua compreensão das necessidades de mães profissionais. Recebeu uma proposta interessante hoje. Ela contou durante o jantar. Uma empresa de tecnologia quer que eu projete seus novos escritórios. Não qualquer empresa, a concorrente da Silvatec. Zé Carlos parou de comer. Como assim? A Tecnova. Eles querem um projeto inovador para os escritórios deles aqui em BH. Ana Paula o observou cuidadosamente. O que você acha? Profissionalmente, é uma ótima oportunidade para você. Pessoalmente, ele hesitou. Fala. Me incomoda um pouco, mas não porque acho que você não deveria aceitar. Me incomoda porque ainda tenho aquele lado controlador que quer proteger minha territorialidade. Ana Paula sorriu. Aprecio a honestidade. E o que o lado racional diz? O lado racional diz que você é uma profissional brilhante e que qualquer empresa seria sortuda em trabalhar com você, inclusive nossas concorrentes. E qual lado vai ganhar? Zé Carlos sorriu de volta. O lado que te ama e quer que você seja feliz profissionalmente. Aceita o projeto. Tem certeza? Tenho. E sabe por quê? Porque confio em você.
e porque nossa relação é sólida o suficiente para sobreviver a um projeto profissional. Na véspera da cerimônia de renovação dos votos, Maria Silva pediu para conversar com Ana Paula a sós. Elas se sentaram no jardim da casa no Mangabeiras, Júlia dormindo no carrinho ao lado delas. Quero me desculpar novamente, disse Maria, sua fala agora quase completamente normal, após meses de fisioterapia. Dona Maria, já conversamos sobre isso. Não, deixa eu falar. Maria pegou a mão da nora. Quando vocês se casaram, eu pensava que você era a escolha segura para o José Carlos. Bonita, educada, de boa família, mas não te via como pessoa. Ana Paula ficou em silêncio ouvindo. Durante a minha recuperação, você cuidou de mim como se eu fosse sua própria mãe. Cozinhou, organizou meus remédios, me levou às consultas médicas. E eu vi quem você realmente é. Quem sou eu, na sua opinião? Você é forte sem ser dura, cuidadosa sem ser submissa, inteligente sem ser arrogante. Você fez meu filho se tornar uma pessoa melhor e está criando minha neta com amor e sabedoria. Maria sorriu. Você é exatamente a mulher que eu gostaria que José Carlos escolhesse se ele estivesse escolhendo por amor desde o início. Obrigada, murmurou Ana Paula, emocionada. E agora, vendo vocês dois juntos, vejo que o amor pode crescer de qualquer circunstância, quando as pessoas certas se encontram. No dia da cerimônia, Ana Paula acordou com uma sensação de leveza que não sentia há meses. Não havia nervosismo, não havia dúvidas, apenas certeza. Ela escolheu um vestido branco simples, não o vestido de noiva elaborado do primeiro casamento, mas algo que a representava agora. Júlia usava uma roupinha amarela, que a avó Maria havia costurado especialmente para a ocasião. Está pronta? Perguntou Zé Carlos, encontrando-a na varanda onde a cerimônia aconteceria. Estou. E você? Nunca estive tão pronto para alguma coisa na vida. Com o padre que os casara um ano antes, na presença apenas dos pais de ambos, e com Júlia no colo de Ana Paula, eles disseram seus novos votos enquanto o sol se punha sobre Belo Horizonte. Ana Paula, disse Zé Carlos olhando diretamente nos olhos dela, prometo escolhê-la todos os dias, não por obrigação ou conveniência, mas porque você faz minha vida melhor. Prometo apoiar seus sonhos, dividir as responsabilidades da nossa família e construir com você uma parceria baseada em amor verdadeiro e respeito mútuo. José Carlos, respondeu Ana Paula, a voz firme apesar das lágrimas. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que virão, sua parceira nos desafios, sua melhor amiga nos momentos de alegria. Prometo continuar crescendo ao seu lado, construindo uma família baseada em escolhas conscientes e amor genuíno. Quando se beijaram, selando seus novos votos, Júlia deu um gritinho de alegria, como se aprovasse a cerimônia. Todos riram, e naquele momento, José Carlos e Ana Paula souberam que finalmente haviam se tornado o casal que sempre tiveram o potencial de ser. A partir daquele dia, não seriam mais dois estranhos aprendendo a conviver. Seriam duas pessoas que se escolheram conscientemente para construir uma vida juntos. 2 anos depois da renovação dos votos, a vida dos Silva havia encontrado um ritmo harmonioso. Júlia, agora com 2 anos e meio, era uma criança falante e curiosa que havia herdado a inteligência dos pais e a capacidade de fazer todos se apaixonarem por ela com apenas um sorriso. Papai, você vai trabalhar? Perguntou Júlia numa manhã de sábado, enquanto Zé Carlos tomava café na cozinha. Não, princesa. Sábado é dia de família, ele respondeu levantando-a para um abraço. Vamos fazer brigadeiro? Vamos, mas primeiro vamos ajudar a mamãe a terminar o projeto dela. Ana Paula estava na mesa da sala, cercada por plantas arquitetônicas e uma tela de laptop. O projeto da Tecnova havia sido tão bem sucedido que ela agora era requisitada por empresas de todo o estado. Havia conseguido estabelecer um escritório próprio, pequeno mas próspero, sem nunca precisar sacrificar o tempo com a família. Como está indo? Perguntou Zé Carlos, beijando-a na cabeça. Quase terminando. Só preciso finalizar estes cálculos de sustentabilidade. Ela olhou para ele com um sorriso travesso. Sabe que a Tecnova ganhou um contrato grande que era para ser da Silva Tech? Ai de você, Ana Paula Silva. Nem adianta tentar me provocar aos sábados de manhã. Só estou dizendo que meus projetos devem estar aumentando a produtividade deles. Ela riu. Está criando a concorrência mais eficiente do mercado, ele respondeu, mas sem nenhum ressentimento real.
Pelo menos sei que minha esposa é a arquiteta mais competente de Belo Horizonte. A Silvatec continuava crescendo, mas agora com uma filosofia diferente. Zé Carlos havia implementado políticas de trabalho flexível, licenças parentais estendidas e incentivos para que os funcionários mantivessem equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Aprendi que funcionários felizes em casa são funcionários mais produtivos no trabalho, ele explicara para Marcelo durante uma reunião. Essa filosofia veio da Ana Paula? Marcelo perguntara brincando. Veio da experiência. Quando comecei a ser feliz em casa, me tornei mais criativo e eficiente no trabalho. Funciona para todo mundo. Na casa dos avós, Maria Silva estava completamente recuperada e havia se tornado a babá oficial de Júlia. Carlos Silva, inspirado pela experiência de quase perder a esposa, havia reduzido suas atividades empresariais e agora passava mais tempo com a família. Vovô, conta a história da princesa outra vez, pedia Júlia durante um dos almoços dominicais. Qual princesa, minha querida? A princesa que casou com o príncipe, e eles ficaram amigos primeiro. Ana Paula e Zé Carlos se olharam, sorrindo. Carlos Silva havia criado uma versão infantil da história dos pais de Júlia, onde dois príncipes vizinhos arranjaram o casamento de seus filhos. Mas os jovens descobriram que eram almas gêmeas e viveram felizes para sempre. Era uma vez uma princesa muito inteligente que morava numa cidade grande, começou Carlos Silva, e Júlia se acomodou para ouvir a história que nunca se cansava de escutar. Durante esses 2 anos, Ana Paula e Zé Carlos aprenderam que o amor maduro era diferente da paixão inicial. Era feito de escolhas diárias, de apoio mútuo durante os momentos difíceis, de celebrações compartilhadas, de conversas honestas e, às vezes, de discordâncias respeitosas. Às vezes discutimos sobre dinheiro. Ana Paula contou para uma amiga que atravessava problemas no casamento. Ou sobre como educar Júlia, ou sobre qual projeto profissional priorizar. Mas discutimos como parceiros, não como adversários. Qual é o segredo? Não há segredo. Há trabalho diário. E há a escolha constante de ver o outro como aliado, não como obstáculo. Zé Carlos havia aprendido a cozinhar quase todos os pratos favoritos de Ana Paula, incluindo o doce de leite da avó Conceição. Nas noites em que ela trabalhava até tarde, ele preparava o jantar e colocava Júlia para dormir, criando uma rotina que funcionava para todos. Você mudou muito desde que nos casamos, observou Ana Paula numa dessas noites, encontrando a cozinha limpa e um prato guardado para ela na geladeira. Mudei para melhor. Mudou para a pessoa que sempre teve potencial de ser. Mais presente, mais parceiro, mais humano. Você também mudou. Como? Ficou mais confiante, mais dona de si. A mulher que conheci no começo do nosso casamento estava sempre tentando agradar todo mundo. Agora você sabe o que quer e vai atrás. Aprendi que posso ser amada sendo eu mesma. Foi libertador. Uma noite, enquanto observavam Júlia dormir, Ana Paula fez uma pergunta que vinha pensando há semanas. Zé Carlos, você gostaria de ter outro filho? Ele a olhou com surpresa. Você gostaria? Talvez. Júlia adora outras crianças. E eu gosto da ideia de dar uma irmãzinha ou irmãozinho para ela. E profissionalmente? Seu escritório está decolando. Está. Mas também está estável o suficiente para eu tirar uma licença se necessário. E você? Zé Carlos refletiu. Seria loucura? Provavelmente. Mas boa loucura. Então vamos tentar. 6 meses depois, quando Ana Paula descobriu que estava grávida novamente, eles contaram para Júlia durante um jantar em família. Júlia, você vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha, anunciou Ana Paula. De verdade? Perguntou a menina, os olhos brilhando. De verdade. Posso escolher o nome? Podemos escolher juntos, disse Zé Carlos. Quero que seja João se for menino e Clara se for menina. Ana Paula e Zé Carlos se olharam, sorrindo. João era o nome do avô paterno de Zé Carlos e Clara era o nome da bisavó de Ana Paula. São nomes perfeitos, disse Ana Paula. Como você sempre tem as melhores ideias, princesa. Naquela noite, depois de colocar Júlia para dormir, eles ficaram na varanda observando Belo Horizonte. A cidade havia testemunhado toda a transformação deles, desde o casamento frio até a família calorosa que haviam se tornado. Sabe o que mais me impressiona? Disse Zé Carlos, abraçando Ana Paula por trás. O quê? Como conseguimos construir algo tão sólido
a partir de fundações tão frágeis. Talvez as fundações não fossem tão frágeis assim. Talvez nossos pais tenham visto algo que nós não víamos. Ou talvez tenhamos construído fundações novas por cima das antigas. Gosto mais dessa versão, disse Ana Paula, relaxando contra o peito dele. Do quarto de Júlia chegava o som baixinho de uma canção de ninar no mobile musical. Em poucos meses, haveria outro bebê naquela casa. Mais conversas sobre educação, mais noites acordados, mais alegrias e desafios. Está pronto para recomeçar? Perguntou Ana Paula. Com você? Estou pronto para qualquer coisa. E enquanto a cidade dormia lá embaixo, dois adultos que haviam aprendido que o amor pode ser construído conscientemente planejavam o futuro, sabendo que cada escolha que faziam era verdadeiramente deles. João Silva nasceu numa manhã de março, saudável e tranquilo como a irmã. Júlia, agora com 3 anos, assumiu o papel de irmã mais velha com seriedade adorável, sempre querendo ajudar a cuidar do seu bebê. Mamãe, João está chorando. Ela anunciava toda vez que o irmão fazia qualquer ruído, correndo para buscar Ana Paula ou Zé Carlos. A família parecia completa e feliz. A Silvatec prospera vá. O escritório de Ana Paula havia se expandido, e eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre carreira e família. Zé Carlos havia até aprendido a trocar fraldas sem drama, e Ana Paula conseguia trabalhar de casa alguns dias da semana. Foi durante uma tarde tranquila de abril, quando João tinha 1 mês de vida, que receberam uma visita inesperada. Carlos Silva apareceu na porta da cobertura com uma expressão que Zé Carlos não conseguia decifrar. Não era tristeza, não era raiva, mas algo próximo à urgência. Pai, aconteceu alguma coisa com a mamãe? Não, sua mãe está bem, mas preciso conversar com vocês. É importante. Ana Paula estava amamentando João na sala, e Júlia brincava com bonecas no tapete. Carlos Silva se sentou, visivelmente nervoso. O que foi, Sr. Carlos? Perguntou Ana Paula, cobrindo discretamente o bebê. É sobre vocês dois, sobre o casamento de vocês. Ele respirou fundo. Tem uma coisa que não contei naquele dia, quando revelei que seu encontro foi planejado. Zé Carlos sentiu um aperto no estômago. Que coisa? Nosso casamento, Carlos apontou para si mesmo, meu e de sua mãe também foi arranjado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos ruídos contentes que João fazia enquanto mamava. Júlia continuou brincando, alheia à atenção dos adultos. Como assim? Perguntou Ana Paula. Eu e Maria nos conhecemos num jantar organizado pelos nossos pais, exatamente como vocês. Nossas famílias achavam que seríamos um bom par. Eu era um jovem empresário em ascensão, ela era de uma família tradicional de Ouro Preto. Nos casamos depois de 6 meses de namoro formal. Zé Carlos se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Pai, por que está contando isso agora? Porque vocês merecem saber a verdade completa. E porque... Carlos hesitou. Porque nossa história pode ajudar vocês a entenderem a de vocês. Como vocês se sentiram quando descobriram? Perguntou Ana Paula gentilmente. No início, foi como se nossa vida inteira fosse uma mentira. Maria ficou furiosa comigo, como se eu soubesse desde o começo, mas eu não sabia. Descobrimos juntos 2 anos depois do casamento, quando José Carlos estava nascendo. E o que aconteceu? Quase nos separamos, admitiu Carlos. Maria foi morar com a mãe dela por 3 meses. Levou José Carlos bebê e disse que precisava pensar se queria continuar casada comigo. Zé Carlos se sentou pesadamente. Eu não sabia disso. Você era muito pequeno, e foi o período mais difícil da minha vida. Percebi que havia me apaixonado de verdade por sua mãe, mas ela achava que tudo não passava de uma encenação bem feita. Como vocês resolveram? Perguntou Ana Paula, instintivamente balançando João. Eu fui atrás dela, todo dia por 3 meses. Não para convencê-la a voltar, mas para mostrar quem eu realmente era, fora do papel de marido arranjado. Levava flores, conversava com ela sobre tudo, sonhos, medos, projetos. Tratava-a como a mulher por quem estava apaixonado, não como a esposa que havia sido escolhida para mim. E funcionou. Carlos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Ela voltou no dia em que José Carlos completou 6 meses. Disse que havia percebido que o homem que a cortejava todos os dias era o homem que ela escolheria se estivesse escolhendo livremente. Por que nunca nos contaram isso antes? Perguntou Zé Carlos. Porque queríamos que vocês construíssem sua própria história sem o peso da nossa.
Mas vendo vocês agora com João, com a família que construíram, Carlos olhou para os netos, depois para Ana Paula e Zé Carlos. Percebi que vocês fizeram o que nós fizemos, só que mais rápido. Transformaram uma situação arranjada em uma escolha verdadeira. Ana Paula olhou para Zé Carlos, depois para o sogro. Senhor Carlos, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor e Dona Maria são felizes? De verdade? Muito felizes. 35 anos casados e posso dizer honestamente que me apaixono por ela de novo a cada ano que passa. Carlos se inclinou para a frente. O que vocês têm é real, Ana Paula. Não importa como começou. O amor que vejo entre vocês, a parceria, a forma como cuidam um do outro e dos filhos, isso não se finge. Mas e se estivermos apenas repetindo um padrão? Perguntou Zé Carlos. E se estivermos programados para aceitar casamentos arranjados? José Carlos, disse Carlos firmemente, você já parou para observar como trata Ana Paula? Como seus olhos brilham quando ela entra numa sala? Como fica preocupado quando ela está trabalhando até tarde? Isso não é comportamento programado, é amor genuíno. Zé Carlos olhou para Ana Paula, que havia terminado de amamentar João, e agora o ninava suavemente. Júlia havia se aproximado e estava fazendo caretas para o irmão, arrancando gargalhadas dele. E você, Ana Paula, continuou Carlos, já reparou como fica radiante quando José Carlos chega em casa? Como vocês dois se movem pela casa como se fossem uma unidade, sempre sabendo onde o outro está, sempre se apoiando sem precisar pedir. Ana Paula corou ligeiramente. Senhor Carlos, vocês acham que isso se ensina? Que se programa? Não. Isso é química, é conexão, é escolha diária de se amar. Zé Carlos se aproximou da esposa, sentando-se ao lado dela no sofá. Ana, como você se sente ouvindo isso? Aliviada, ela admitiu, porque confirma o que já sabia no fundo do coração, que o que temos é real. Pai, disse Zé Carlos olhando para Carlos, obrigado por nos contar isso, e obrigado por ter me mostrado, mesmo sem querer, que é possível construir um amor sólido, independentemente de como ele começa. Há uma última coisa que quero dizer, acrescentou Carlos, levantando-se. Maria e eu observamos vocês nos últimos anos. Vimos como enfrentaram juntos minha doença, o nascimento dos filhos, os desafios profissionais. Vocês não agem como um casal que está cumprindo obrigações. Agem como duas pessoas que se escolheram e continuam se escolhendo todos os dias. Depois que Carlos saiu, Ana Paula e Zé Carlos ficaram em silêncio por um longo momento, processando tudo o que haviam descoberto. João havia adormecido em seus braços e Júlia continuava brincando, cantarolando uma música inventada. Zé Carlos, disse Ana Paula finalmente, posso confessar uma coisa? Sempre. Durante estes anos todos, às vezes eu ficava insegura se nosso amor era real ou se era apenas conveniente. Mas hoje, ouvindo seu pai, percebi que a pergunta estava errada. Como assim? A pergunta não é se nosso amor é real. A pergunta é, nós escolhemos este amor todos os dias? E a resposta é sim. Todos os dias eu acordo e escolho te amar. Escolho nossa família. Escolho construir esta vida com você. Zé Carlos beijou sua cabeça suavemente. Ana, quer saber o que mais me impressiona em toda essa história? O quê? Que meus pais passaram por exatamente o que passamos e conseguiram construir um casamento sólido. Isso me dá esperança de que João e Júlia vão crescer numa família estável, com pais que realmente se amam. E se um dia eles nos perguntarem como nos conhecemos? Zé Carlos sorriu. Vamos contar a verdade, que nos conhecemos num jantar organizado pelas famílias, que nos casamos por conveniência, mas que descobrimos que éramos feitos um para o outro. E que o amor verdadeiro pode nascer de qualquer circunstância quando as pessoas certas se encontram. E se eles acharem estranho? Aí vamos explicar que o que importa não é como uma história de amor começa, mas como ela se desenvolve. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, eles ficaram na varanda conversando até tarde. Havia algo liberador em saber que não eram únicos em sua experiência, que era possível transformar um arranjo em amor verdadeiro. Ana, disse Zé Carlos quando finalmente se preparavam para dormir, prometo uma coisa para você. O quê? Que vou continuar escolhendo você todos os dias pelo resto da vida, não por obrigação, não por conveniência, mas porque você é a melhor parte da minha vida. E eu prometo a mesma coisa, ela respondeu beijando-o suavemente. Enquanto Belo Horizonte dormia lá embaixo,
Dois adultos que haviam descoberto que o amor pode ser tanto descoberto quanto construído, se preparavam para mais uma noite de sono tranquilo, sabendo que acordariam no dia seguinte, prontos para fazer, mais uma vez, a escolha de se amarem. 2 anos depois. Era uma manhã de sábado de setembro, e a cobertura do Silva estava em seu caos organizados típico dos fins de semana. Júlia, agora com 5 anos, ajudava Ana Paula a fazer o doce de leite da avó Conceição, enquanto João, de 2 anos, tentava escalar tudo o que encontrava pela frente sob o olhar vigilante de Zé Carlos. "Mamãe, por que o doce fica grudento?" perguntou Júlia, mexendo a panela com seriedade profissional. "Por que o açúcar derrete e vira caramelo quando esquenta?" explicou Ana Paula pacientemente. "É uma transformação química, igual ao que aconteceu com você e papai?" Ana Paula parou de mexer o doce e olhou para a filha com surpresa. "Como assim, amor? Vovô Carlos disse que vocês eram estranhos no começo, mas viraram uma família de verdade. É transformação química também?" Zé Carlos, que segurava João no colo, se aproximou rindo. "Julinha, onde você aprende essas coisas?" "Na escola. A tia disse que transformação química é quando uma coisa vira outra coisa diferente, mas ainda é feita dos mesmos elementos." Júlia fez uma pausa pensativa. "Vocês continuaram sendo vocês, mas viraram família." Ana Paula e Zé Carlos se olharam por cima da cabeça da filha, impressionados com a sabedoria infantil. "Sabe que ela tem razão?" murmurou Zé Carlos. "Total razão", concordou Ana Paula. A vida havia encontrado um ritmo perfeito nos últimos 2 anos. A Silvatec havia aberto escritórios em 3 estados, consolidando-se como uma das principais empresas de tecnologia da região. Ana Paula havia publicado um livro sobre arquitetura sustentável corporativa que se tornara referência no setor. Mas mais importante que o sucesso profissional era a harmonia familiar que haviam conseguido manter. "Papai", disse João, puxando a camisa do pai. "Uau, uau! Você quer passear com o Rex?" interpretou Zé Carlos. Rex era o Golden Retriever, que haviam adotado no ano anterior, completando oficialmente a família. "Uau, uau! Paque! Depois do almoço vamos todos ao parque", prometeu Zé Carlos. Era uma tradição dos sábados. Almoço na casa dos avós, tarde no Parque da Pampulha com as crianças e Rex, jantar em casa com filmes ou jogos. Nada extraordinário, mas que representava a estabilidade e felicidade que haviam construído juntos. Na casa dos avós, Maria Silva estava na cozinha preparando o feijão tropeiro quando eles chegaram. Aos 64 anos, ela havia se tornado a avó que toda criança merece ter, sempre disponível para histórias, brincadeiras e mimos calculados. "Chegaram meus netos favoritos", ela exclamou abraçando Júlia e João. "Vó, nós somos seus únicos netos", riu Júlia. "Por isso mesmo são os favoritos." Carlos Silva estava na varanda lendo o jornal, Rex já estabelecido aos seus pés. O cachorro havia se tornado oficialmente o neto peludo dos avós, tratado com o mesmo carinho que as crianças. "Como estão os negócios?" perguntou Carlos quando Zé Carlos se juntou a ele. "Bem, muito bem, na verdade. Fechamos um contrato internacional na semana passada. E Ana Paula, como está o escritório dela?" "Florescendo. Ela acabou de ganhar a licitação para projetar o novo complexo educacional da prefeitura." Carlos sorriu, observando Ana Paula na cozinha, ajudando Maria com o almoço, enquanto mantinha um olho em João, que tentava convencer Rex a brincar de esconde-esconde. "Vocês construíram algo bonito", observou o avô. "Aprendemos com vocês." "Não, filho. Vocês foram além do que nós fizemos. Nós demoramos anos para nos entender de verdade. Vocês conseguiram isso mais rápido, porque foram honestos um com o outro desde o início." Durante o almoço, Júlia fez o anúncio que mudaria tudo novamente. "Mamãe, papai, eu quero um irmãozinho." Ana Paula quase engasgou com a água. "Como assim, Julinha? João está ficando grande demais para ser o bebê da família. Precisamos de um bebê novo." Zé Carlos riu. "Filha, não é bem assim que funciona." "Por que não? Vocês se amam, João e eu somos felizes, temos uma casa grande." Júlia enumerou nos dedinhos. "Todas as condições estão reunidas para mais um bebê." "Condições reunidas?" repetiu Ana Paula, divertida. "Onde você aprendeu essa expressão?" "Com vovô Carlos. Ele disse que vocês só se casaram quando todas as condições estavam reunidas." Carlos Silva riu alto. "Essa menina vai ser advogada quando crescer." "Ou empresária", acrescentou Maria.
Ela tem o dom da persuasão. Mais tarde, no parque, enquanto as crianças brincavam no playground e Rex corria atrás de uma bola, Ana Paula e Zé Carlos conversaram sobre a sugestão de Júlia. Você quer outro filho? Perguntou Zé Carlos. Você quer? Perguntei primeiro. Ana Paula sorriu. Sim, quero. Nossa família parece incompleta ainda, como se houvesse espaço para mais alguém. Eu também sinto isso. Mas, Ana, você tem certeza? Seu escritório está numa fase crucial. Zé Carlos, ela o interrompeu suavemente. Aprendi que a vida não espera o momento perfeito e que é possível equilibrar carreira e família quando você tem o parceiro certo. Então estamos decidindo ter outro filho no meio de um parque infantil. Estamos decidindo que estamos abertos à possibilidade. Se acontecer, aconteceu. Se não, nossa família já é perfeita do jeito que está. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, eles se sentaram na varanda com uma taça de vinho, observando o belo horizonte iluminada lá embaixo. Ana, disse Zé Carlos suavemente, tem uma coisa que quero te dizer. Fala. Obrigado. Por quê? Por tudo. Por ter transformado uma obrigação numa escolha. Por ter me ensinado que família é construção diária. Por ter me mostrado que o amor verdadeiro é aquele que cresce devagar, mas cria raízes profundas. Ana Paula se aconchegou ao lado dele. Obrigada a você, por ter me mostrado que posso ser amada sendo eu mesma, por apoiar meus sonhos, por ser o pai que Júlia e João merecem. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Que ainda estou me apaixonando por você. Todos os dias descubro algo novo, alguma faceta sua que me faz pensar como tive sorte de encontrar essa mulher. Ana Paula beijou-o suavemente. Eu também. Às vezes olho para você brincando com as crianças, ou concentrado no trabalho, ou fazendo doce de leite na cozinha, e penso que o homem que está ali é ainda melhor que o homem por quem me apaixonei. Eles ficaram abraçados em silêncio, ouvindo os sons da cidade que havia testemunhado toda a transformação deles. Do quarto das crianças vinham os ruídos suaves do sono tranquilo. Rex dormia na sala, já considerado membro oficial da família. Zé Carlos, disse Ana Paula sonolenta, você acha que Júlia e João vão encontrar o amor como nós encontramos? Espero que encontrem do jeito deles, mas se for parecido com o nosso, devagar, construído dia após dia, baseado em escolha e não apenas em paixão, acho que vão ser muito felizes. E se eles nos perguntarem qual é o segredo? Zé Carlos refletiu. Vamos dizer que não há segredo. Há trabalho, a escolha diária, a vontade de crescer junto, e há a certeza de que o amor verdadeiro não é aquele que explode como fogo de artifício, mas aquele que aquece como uma lareira, constante, confiável, sempre ali quando você precisa. 6 meses depois, Ana Paula descobriu que estava grávida do terceiro filho. Desta vez, não houve surpresa ou medo, apenas alegria compartilhada. Júlia comemorou como se tivesse ganho na loteria. João não entendeu muito bem, mas sorriu porque todos estavam felizes, e os avós choraram de emoção. 3 netos, murmurou Maria Silva emocionada. Quem diria que aquele casamento arranjado ia render uma família tão linda? Não foi o casamento arranjado que rendeu a família, corrigiu Ana Paula, a mão na barriga, ainda pequena. Foi o amor que escolhemos construir todos os dias. O terceiro bebê nasceu numa manhã de primavera, uma menina que decidiram chamar Clara, como Júlia havia sugerido anos antes. E quando Zé Carlos segurou Clara nos braços pela primeira vez, olhando para Ana Paula, exausta, mas radiante na cama do hospital, ele soube que a vida havia sido generosa demais com ele. Nossa família está completa agora? Perguntou Ana Paula, sorrindo. Nossa família está perfeita, ele respondeu. Sempre esteve, desde aquela noite na cozinha quando você fez doce de leite e eu descobri quem você realmente era. Anos depois, quando Júlia completou 10 anos, ela perguntou aos pais como eles sabiam que se amavam de verdade. Não foi um momento específico, explicou Ana Paula. Foi um dia após o outro, uma escolha após a outra, até percebermos que não conseguíamos mais imaginar a vida sem o outro. É como aprender a andar de bicicleta? Perguntou João, agora com 7 anos. É, riu Zé Carlos. No começo você precisa pensar em cada movimento, mas depois vira natural. O amor maduro é assim. Você não precisa mais pensar em amar, simplesmente ama. E se vocês não tivessem se conhecido naquele jantar? Insistiu Júlia. Ana Paula e Zé Carlos se olharam, o mesmo pensamento passando pela mente dos dois.
Acho que nos encontraríamos de outro jeito, disse Ana Paula. Pessoas que são feitas uma para a outra sempre se encontram, de uma forma ou de outra. O destino? Perguntou Júlia. Não, respondeu Zé Carlos. Escolha. O destino nos apresentou, mas a escolha de nos amarmos foi nossa. Naquela noite, depois de colocar os 3 filhos para dormir, Ana Paula e Zé Carlos se sentaram na varanda como faziam há anos. A cidade de Belo Horizonte se estendia diante deles, pontos de luz marcando milhares de outras histórias de amor, de família, de escolhas diárias. Zé Carlos, disse Ana Paula, encostando a cabeça no ombro dele. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da nossa história, mudaria. Ele refletiu por um longo momento. Não mudaria nada, nem mesmo a forma como começamos. Porque tudo, os primeiros meses frios, as descobertas, os desafios, as alegrias, tudo nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde quero estar. Comigo, com você, com nossos filhos, com a vida que construímos juntos, com este amor que nasce devagar, mas nunca para de crescer. Ana Paula sorriu, fechando os olhos e deixando-se embalar pelo calor do abraço e pela certeza de que haviam construído algo duradouro e verdadeiro. Do lado de fora, Belo Horizonte continuava sua vida noturna, indiferente a mais uma história de amor que florescia silenciosamente em uma cobertura no Funcionários. Mas dentro daquela casa, 3 crianças dormiam protegidas pelo amor sólido dos pais, e 2 adultos que haviam aprendido que o amor verdadeiro é uma escolha diária, celebravam mais um dia da vida que escolheram construir juntos. O amor que nasce devagar, descobriram eles, é o que tem raízes mais profundas. É o que resiste às tempestades, cresce com o tempo e se torna o alicerce onde uma família inteira pode se apoiar. E assim, José Carlos e Ana Paula Silva continuaram sua jornada, sabendo que o melhor do amor não estava no final da história, mas em cada dia que escolhiam escrevê-la juntos.